já está chegando aqui com o nosso BMC Pre-Market. Já quero desejar o meu ótimo dia para você, investidor, para você, investidora que está nos acompanhando por aqui desde as primeiras horas da manhã, porque aqui no BMC Pre-Market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Aqui você tem muita informação, muita análise para fazer bons negócios ao longo dessa quarta-feira. Hoje é dia 18 de agosto de 2021. A quarta-feira ela começa com os mercados de olho numa possível recuperação depois das quedas generalizadas no mundo todo na sessão dessa terça-feira. No cenário internacional, destaque para a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano. Os investidores procuram por sinalizações do Fed sobre a retirada dos estímulos à economia. Eles querem saber se vão continuar injetando 120 bilhões de dólares todos os meses nas compras dos títulos americanos. O presidente do Fed, Jerome Powell, comentou ontem que não está claro se a variante Delta vai impactar na economia do país e também não deu indícios sobre o tapering por lá. Os Estados Unidos também monitoram a inflação, os dados da economia. Ontem mesmo as vendas no varejo vieram mais fracas do que o esperado e levantaram questionamentos sobre o avanço da recuperação econômica. Um movimento de desaceleração que a gente viu na China alguns dias atrás. As vendas acabaram vindo um pouco abaixo do esperado e aí todos se perguntavam se os países estão mesmo nessa retomada, estão mesmo com essa força, com essa pujança de retomada econômica, se a economia vai mesmo retomar da forma como se era esperado, ou se as questões relacionadas à variante Delta, as questões relacionadas ao próprio coronavírus, aumento de internações, disseminação da doença, isso aí vai acabar dando uma segurada nesse ímpeto de retomada da economia dos países, Estados Unidos e China principalmente, que ficam no radar. No exterior, também a gente tem a inflação da zona do euro, que saiu agora cedo. Em relação ao mês anterior, a inflação caiu a 0,1%, mas mesmo assim acabou ficando acima da meta. Destaque por lá, energia elétrica e alimentação que seguem pressionando a alta dos preços, seguem pressionando a inflação lá na zona do euro. Já aqui no Brasil, os investidores monitoram os movimentos políticos. A proposta de reforma tributária que mexeria com as regras do imposto de renda foi retirada da pauta de votação lá na Câmara dos Deputados, depois que eles perceberam que não havia consenso para a votação. A proposta deve ser votada apenas na semana que vem. Representantes do empresariado, além de estados e municípios, pedem mudanças no texto. E a proposta, ela gera incertezas sobre a arrecadação do governo federal e eleva a percepção de risco fiscal, já que o governo vai ter que encontrar novas formas, novas maneiras de financiar aquela turbinada do novo Bolsa Família, proposto ali, até comentado, inclusive, pelo presidente Jair Bolsonaro, de pelo menos 50% de reajuste, inclusive falando que pode chegar a 100%, perto dos R$400, R$500, o pagamento do novo benefício Auxílio Brasil. E o risco fiscal também ele está no radar do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ontem ele disse que as questões do Bolsa Família, também a PEC dos precatórios, acabam afetando a projeção da inflação para 2022. Atualmente, as projeções estão acima da meta. Mas Campos Neto diz que vai fazer de tudo o que for preciso para cumprir a meta de inflação no ano que vem. Aí essa declaração de Roberto Campos Neto acabou tirando um pouco do pessimismo do mercado. A Bolsa chegou a cair mais de 2,4% no pregão de ontem, quase perdendo 116 mil pontos. Mas no fim das contas, a Bolsa acabou fechando numa queda de 1,07%. Olha só, eu tenho os números aqui, ó, a Bolsa com queda de 1,7% aos 117.904 pontos. As maiores altas a gente teve Yduqs com 6,22, Yduqs que soltou o resultado um pouquinho mais animador, aumento na base de alunos, né? A gente teve também CEMIG subindo 2,81%, a CEMIG que também ali divulgou resultado interessante,
tendo uma elevação. Ultrapar subiu 2,15%. Vivo Telefônica subiu 1,6%. Nas maiores baixas, olha aqui, Localweb caindo 6,9%, Embraer caindo 6,63%, Usiminas caindo 5,09% e Cielo caindo 5%. A Cielo, inclusive, que foi motivo ali de reportagens, né, no Valor Econômico, falando de um possível movimento de fechamento de capital, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho nos destaques corporativos da Cielo também. E embora as empresas que tenham perdido mais valor no pregão de ontem tenham sido a Localweb e também a Embraer, o que acabou puxando a bolsa para baixo mesmo foram as grandes empresas, como Petrobras e Vale. Petrobras caiu 0,96%, a Vale caiu 1,93%. E o volume financeiro movimentado por essas empresas acabou sendo bastante expressivo, e isso que deu essa movimentação. Petrobras e Vale movimentaram cada uma cerca de 2,5 bilhões de reais. E aí, claro, por conta do peso do índice, por conta do peso que cada uma dessas empresas tem na composição do índice, a bolsa acabou fechando em baixa. Só para a gente destacar, apenas 10 empresas das 84 empresas do índice fecharam no patamar positivo ontem. A gente teve todas as outras fechando num patamar negativo, movimentando aí, dando esse sinal de cautela no mercado, tá? A bolsa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, fechando em baixa no pregão dessa terça-feira. Bom, vamos falar então agora com o Marcos Saravalli. Olha só, ele traz o tom do mercado nessa quarta-feira. Bom dia, Marcos Saravalli, conta pra gente. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem um viés novamente de leve queda, mas talvez hoje seja um dia bastante morno, podendo até apresentar uma valorização aqui no nosso Ibovespa, tá? Lembrando que as commodities estão tentando apresentar uma recuperação depois das quedas recentes, né? Principalmente o petróleo aí tentando buscar o patamar de $70. Minério de ferro teve mais uma madrugada de queda, então pode trazer oscilações aí para as mineradoras que a gente tem visto e para as siderúrgicas também, tá? Lembrando também que a agenda econômica brasileira e mundial é relativamente tranquila para essa quarta-feira, e a gente também tem uma pauta bastante quente, né, bastante aquecida lá em Brasília, tá? Mas olhando para as empresas, né, o destaque da expansão de lucro nessa temporada de balanço, né? Lógico que teve efeitos cambiais, né, o que a gente chama de efeitos não caixa, mas as companhias realmente apresentaram um bom desempenho de uma forma geral nesse segundo trimestre. Todas as empresas listadas, em média, apresentaram crescimento de lucro, tá? Isso mostra realmente que as companhias continuam saudáveis, os fundamentos continuam saudáveis, né? Mas essa percepção de risco tem trazido maior volatilidade, principalmente para aquelas ações um pouco menores, né? Menos líquidas, as conhecidas small caps, tá bom? Vamos acompanhar, talvez hoje pode até ser um dia de leve recuperação, né? Os fundamentos devem prevalecer no longo prazo, mas o curto prazo realmente é um tom mais de cautela, tá bom? Já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Pois é, e ontem teve uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional com a participação, inclusive, do ministro Paulo Guedes. A gente estava comentando essa reunião aí, inclusive no BMC Market de ontem, junto com o professor Alexandre Cabral, também com o Alan Gani. A gente estava falando o que será que eles iriam discutir, o que será que eles falariam nessa reunião, por que uma reunião extraordinária assim, no meio da semana, sem, né, muita informação. Mas agora a gente sabe o que foi definido, porque nessa reunião do Conselho Monetário Nacional foi definida uma linha de crédito para ajudar os produtores de café que foram afetados pelas geadas registradas nas últimas semanas. Os valores dessa ajuda totalizam 1,3 bilhão de reais. Essas geadas, a gente lembra, ocorreram nas regiões produtoras de café em Minas Gerais, em São Paulo e também
no estado do Paraná. Ou seja, os produtores, a gente lembra, né, até os produtores de café com aquela plantação toda coberta de branco ali, toda queimada por conta da geada, o café sendo perdido ali, uma tristeza ver aquela cena. E aí, claro, o Conselho Monetário Nacional, junto com o ministro Paulo Guedes, definindo aí auxílio aos produtores. Bom, vamos então, o Marco falou que ia chamar o gráfico do dia, ele traz o gráfico do dia hoje. Olha só, com o desempenho das ações dos mercados emergentes em relação aos mercados desenvolvidos. Esse gráfico aqui, o Marco Saravalli vai explicar agora pra gente. Conta pra nós, Marco. Aqui no nosso gráfico do dia é um gráfico relativo, né? Ou seja, é o desempenho das ações dos mercados em desenvolvimento, dos mercados emergentes, em relação aos mercados envolvidos, tá? Não é o desempenho bruto aí, nominal, né, das ações dos países, tá bom? Então é um desempenho aqui relativo. A gente vê um desempenho aqui na linha verde dos mercados emergentes, mas excluindo alguns países da Ásia em relação aos países desenvolvidos, em relação principalmente ao mercado americano, né? Mostrando que os mercados emergentes estão caindo em média aí cerca de 4,1% nesse ano de 2021. Mas quando a gente olha para a China, vê que realmente é a China que está puxando, principalmente dando tom, né, esse tom aí de cautela para todos os principais mercados emergentes, caindo cerca de 25%, 26% relativamente, tá? Então, novamente, esse aqui é um comportamento relativo, mostrando que os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, né, as bolsas americanas, têm apresentado um desempenho bem melhor do que os países emergentes, né, e o Brasil também encontra-se nesse contexto, tá? Então, China, talvez outros países também como o Brasil, têm apresentado um desempenho bem pior, né, bem abaixo da média de outros países, tá bom? Então, esse foi aqui o nosso gráfico do dia, né, um alerta aí para a gente entender de onde pode estar vindo a volatilidade e incerteza muito mais do mercado dos países emergentes, né, sendo contaminado com essa aversão a risco nesse curto prazo, tá bom? Então tenha uma ótima quarta-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, Marco Saravalli. Até amanhã aqui no Primarket, mas você volta daqui a pouquinho no BMC News com a Paula Moraes. Bom, falando na China e na Ásia, né, o Marco Saravalli comentou aí alguns mercados. Queria ver como que fecharam as bolsas por lá nessa quarta-feira. Hoje o dia foi um pouquinho mais otimista aí, com os índices fechando em alta. E eu vou trazer aqui na minha tela os índices lá nas bolsas asiáticas. Olha só, Xangai na China fechando em alta de 1,11%. Com esse movimento aí também do minério de ferro, todas as questões regulatórias que fizeram a bolsa cair no pregão dessa terça-feira, no pregão de hoje, a bolsa de Xangai lá na China subiu 1,11%. No Japão, a gente vê aqui o índice Nikkei subindo 0,59% e o índice Hang Seng lá em Hong Kong também se valorizando 0,47%. Dando um tom ali do mercado que talvez, igual o Marco Saravalli falou, um tom de repente até de recuperação nas bolsas mundiais hoje, porque como eu gosto de lembrar, ontem as bolsas acabaram ficando estressadas, né, e no patamar negativo, tanto na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e, como a gente falou mais cedo, aqui no Brasil também a bolsa acabou ficando no patamar negativo. E aí eu quero trazer para vocês as questões das bolsas europeias nesse momento, para a gente dar uma olhada como estão operando as bolsas europeias agora. Vamos ver se já está seguindo aí esse otimismo das bolsas asiáticas, mas não está, tá? Não está seguindo, porque o índice Eurostoxx, que reúne as maiores empresas da Europa, está recuando 0,2%, FTSE no Reino Unido caindo 0,3%, CAC na França caindo 0,5% e DAX na Alemanha praticamente no 0 a 0, mas mesmo assim recuando 0,03%. Esses são os índices europeus que, inclusive, estavam ali nos últimos pregões tendo uma elevação por conta de alguns bons resultados. Inclusive ontem caiu, mas caiu menos do que era esperado, justamente por conta do resultado da própria BHP que a gente trouxe aqui no Pre-Market. Lá nos Estados Unidos, vamos ver como estão os futuros por lá. Olha só os futuros norte-americanos, Dow Jones caindo 0,3%, o S&P caindo 0,1% e a Nasdaq no 0 a 0, subindo 0,01%.
subindo quase nada ali, mas também as bolsas americanas num patamar praticamente negativo ou no 0 a 0, tá? Bom, vamos então agora aos destaques corporativos, porque o Magazine Luiza lançou maquininhas para comerciantes e uma conta para pessoas jurídicas. Essa medida aí, ela foi pensada para lojistas da plataforma de marketplace do Magazine Luiza que atinjam determinados patamares de crescimento. A Localweb aprovou a criação de um programa de recompra de até 3 milhões de ações ordinárias. Esse programa aí teve início ontem e vai até o dia 17 de fevereiro de 2023. A gente estava falando da Cielo, que fechou entre as maiores baixas de ontem, por conta de uma matéria também divulgada no jornal Valor Econômico, falando sobre a possível movimentação de fechamento de capital. E a Cielo divulgou um comunicado ao mercado, dizendo que essa notícia aí ela é inverídica. A empresa disse que o tema veiculado na reportagem, fechamento de capital, não foi discutido no âmbito do conselho da empresa. A Cielo disse também que consultou o BB e o Bradesco sobre essa notícia para, de repente, ali tomar até alguma providência. A Minerva aprovou a aquisição de participação majoritária na empresa MyCarbon3, que passa a ser subsidiária da companhia. A empresa vai ter como objetivo social a atividade de comercialização de créditos de carbono e o desenvolvimento de outros serviços e atividades relacionadas a esse intuito. Também, segundo o Valor Econômico, uma outra reportagem diz que a fusão entre a Localiza e a Unidas tem grandes chances de ser rejeitada pelo CAD. O jornal diz que um relatório técnico do órgão antitrust, já bastante adiantado, sugere nessa versão a impugnação do negócio, que vai criar uma gigante com valor de mercado de cerca de 53 bilhões de reais, ou seja, essa fusão aí muito comentada, muito discutida. A gente conversa bastante sobre essa movimentação no setor de aluguel de veículos que criaria essa gigante. Um relatório da agência Antitrust estaria recomendando barrar o negócio da criação dessa gigante do mercado de locadoras de veículos. Bom, agora são 9 horas e 19 minutos. Eu quero desejar um ótimo dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso portal bmcnews.com.br. O Peter Santana falando bom dia aqui pra gente, Alexandre Cyber por aqui, bom dia abençoado, ótimos negócios, Valdeberg Falcão por aqui também. E no nosso canal do YouTube temos o Elcio Santos, a Larissa Valdívia, o Helder por aqui, a Karen Caxur, o Leonel Menal por aqui também, o Ale Martins, a Rosana Meirelles, o professor Daniel Vicente, olha ele aqui também, o Orestes Comerlato, o Emerson Oliveira e o Alexandre Urukawa. Olha só a Ananda Vasconcelos por aqui também. Bom dia, Ananda. Bom dia, Rui das Neves. Bom dia, professor Lucas Esmeraldo, que está todo dia aqui. E eu gosto muito dos comentários. Ele fala assim, BMC é o melhor formato de aula. Muito bom, viu? A gente fica muito feliz que vocês gostem da nossa programação e um ótimo dia a todo mundo também que está nos acompanhando. Eu estou perdendo um pouquinho a voz, mas não tem problema, a gente segue aqui com a nossa programação, porque agora eu quero falar com o Guga Almeida, o Guga que está todos os dias aqui com a gente. Quero desejar um ótimo dia para você, Guga, bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Pre-Market. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Mais um dia aqui para nós, né? Um pouco mais leve do que esses últimos dias. Espero que todo o nosso tom desse dia de hoje seja mais positivo e tire um pouco dessa sensação pesada desses últimos dias, né, Felipe? Pois é, Guga. Eu não sei se é uma verdade do mercado, eu não sei como isso funciona, mas a gente tem a sensação de que depois de vários dias de queda, vários dias estressados, a gente tenha um dia um pouco mais suave, um pouco mais tranquilo, de repente com uma leve movimentação de alta. Mas eu queria lembrar só que ontem a gente estava conversando nesse mesmo pre-market e você falando dos seus cenários ali, você falou que o cenário de mais baixa ali para o dia de ontem chegaria nos 117.900, né? E aí, ontem a Bolsa fechou exatamente nesse patamar. Eu só queria pedir para você falar sobre hoje também, já que você está acertando tudo aí, e também falasse 6 números da Mega Sena, por gentileza.
Não é bruxaria, né? Mas a gente consegue, de certa forma, medindo a volatilidade do momento, principalmente dos movimentos direcionais, a gente consegue perceber ali e fazer uma medição, né, e desenvolver uma projeção do que pode vir a acontecer com o mercado dentro do movimento intradiário ou um movimento maior. E, obviamente, tem que se criar uma estratégia em cima do cenário. Não é que o cenário seja a verdade absoluta, tá, Felipe? Mas tem que se construir um cenário, uma estratégia em cima do cenário. Então, eu consigo mostrar aqui para o pessoal, tá, estes cenários, tanto cenários positivos como cenários negativos, tá? Mas, com certeza, vamos olhar aqui o cenário de hoje, tá? E uma coisa que é interessante, Felipe, é sempre ter o pé frio dentro de qualquer organização, né? Eu lembro que no passado nós tivemos lá em 2006, um período bem intenso de correção da Bolsa, e acabou que tinha recém-chego um estagiário que depois se tornou um grande investidor, um grande trader, uma super pessoa, e eu me lembro que durante uma semana inteira o mercado caiu. E aí chega na época o Benchimol, até o Benchimol da XP, o CEO da XP, e ele fala: ô Rodrigo, o nome dele era Rodrigo, quem sabe amanhã tu não vem só pra gente fazer um teste aqui se a bolsa não tá caindo por culpa tua, né? E é engraçado que naquele outro dia acabou que a bolsa subiu, né? Mas o Rodrigo acabou indo também na empresa, mas eu me lembro que isso ficou marcante para mim, né? Sempre tem um pé frio, então o dia que tu quiser fazer um trote, né? Aquela brincadeira assim com a turma que tá chegando, e se por acaso, né, der coincidência da pessoa recém está começando na empresa, tenta utilizar essa artimanha, que é engraçado, e as pessoas elas acabam achando que existe uma correlação do fato de elas estarem presentes ou não na empresa com a queda da bolsa. É incrível, a bolsa tem muita superstição. Pois é, muita superstição. E aí, se vai é porque vai, se não vai é porque não vai, e aí o mercado fica encontrando narrativas aí e teorias para explicar essas questões. Mas o que não é nem teoria, né, e nem narrativa, e nem superstição, é que a gente tem alguns motivos ali, né, Guga? A gente vê motivo político, motivo fiscal, algumas pessoas estão falando até em motivo técnico, num suporte ali nos 117 mil pontos. Aí eu queria saber sua visão sobre isso, se a gente está mesmo nesse suporte aí de 117 mil pontos, que talvez possa ganhar um respiro aí nos próximos pregões. Vamos lá, então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu tenho que acabar olhando para o lado, Felipe, não é que eu... São 5 telas na minha frente, então tu imagina, né? É tela para caramba que eu tenho aqui para poder acompanhar e pegar todas as informações. Deixa eu entrar aqui no Ibovespa, tá? É questão de suporte, certo? Para mim, o nível mais importante está aqui, ó, 119.100, tá? Para mim, quando eu olho, esse é o nível que o mercado ele precisa voltar a trabalhar acima, tá? Se eu olho aqui para estruturas mesmo de preço, aonde eu acredito que o mercado possa vir a se desenvolver, é aqui, ó, 110, que é o 109.900, 104 e 92, tá? Então, se eu for analisar mesmo todo o ciclo do mercado, o que eu tenho, tá, de regiões importantes são essas aqui, certo? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, sim, de uma resposta positiva de curto prazo do mercado. O ideal seria que fosse hoje, que não se passe muito mais tempo, tá? Eu quero até marcar aqui alguns pontos que eu venho falando com vocês desde o ano passado, Felipe, tá? Que é a questão da pressão inflacionária com a retomada da atividade e também a variante Delta, tá? Eu quero deixar a gente conversar aqui logo sobre isso, tá? Mas eu preciso ver o mercado voltando aqui para 120, 121 mil pontos, e principalmente trabalhando aqui entre esses dois níveis, tá? De 121 e 119. A gente precisa ver essa resposta positiva, porque senão a gente de fato entra num processo de correção um pouco mais intenso, e isso pode durar até a região dos 110 mil pontos. Tá? Então é um momento muito mais de observar do que está tomando posição. Ok, tivemos uma temporada de balanço forte, quando nós olhamos para os números da companhia, né, dá aquela sensação de que, poxa, tem muita coisa que está acessível, não vou dizer que barato, não vou dizer que dado, né, porque, poxa, tudo pode acontecer, o mercado pode entrar num processo de sell-off mais intenso e a cotação vir um pouco mais para baixo, tá? Por isso que tem que ter um critério objetivo, claro, para tomada de decisão, tá? Então não vou dizer assim que está barato, está dado, né? Porque isso gera uma má interpretação também por parte de muitas pessoas, tá? Mas estrategicamente, tá? O que eu vejo olha, existe de fato uma condição
do mercado começar a reagir aqui no curto prazo. O que eu enxergo para o dia de hoje, tá, Felipe? Onde eu vejo aqui a movimentação para o dia de hoje do nosso mercado. Até fazer análise aqui ao vivo, para que a gente possa interpretar. Quando eu faço aqui essa análise e essa interpretação da alta da parte da tarde de ontem, tá? O que nós temos? O que nós conseguimos enxergar? Bom, este movimento aqui, marcação do ponto intermediário, foi uma correção de 40% da alta, tá? Volta a subir, mas sem força, e agora a gente vem retomando o processo de queda. Quais são os níveis onde nós podemos enxergar esta baixa encerrar e aonde as pessoas que estejam com cabeça de alta, procurando uma compra, faz sentido tu procurar um gatilho de compra intradiário. 117.900 novamente, tá? Depois do 117.900, 117.600, então tu começa a perceber que os movimentos de projeção de baixa, eles começam a ficar estreitos, né? Ou seja, essa tendência de baixa começa a perder força, tá? E aí, por final, Felipe, o último nível, né, se as coisas azedarem bastante, 116.150 pontos. Então, nota como teremos uma briga aqui entre esses 117.900 e 117.600, e aí sim, se as coisas piorarem, as coisas tendem aí, o mercado tende aí a 116, tá? Bom, já no cenário positivo, Felipe, vamos lá, o mercado começa a melhorar do patamar de agora, né? O que eu estou enxergando? Olha, minha expectativa é que a gente possa voltar exatamente para aquele nível de preço lá dos nossos 121 mil pontos, 120.950. Seria uma surpresa? Não. Acho que o mercado está bastante esmagado, vamos assim dizer, tá? E a aceleração ela tende a acontecer caso a gente consiga superar os 119.250 pontos. Esse é o meu cenário para o Ibovespa, né, para o índice futuro no dia de hoje. Lembrando que hoje é quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares, é mês de agosto. Então nós temos hoje vencimento de índice futuro. O que isso quer dizer? Provavelmente a gente vai ter um mercado mais travado até meio-dia, 1h da tarde, e aí sim, na parte da tarde, tende a se destravar essas movimentações, tá? Então, pessoas também que estejam procurando movimentos de curto prazo, tomar atenção para não negociar o índice que está vencendo hoje. Você pode negociar o índice que vai vencer daqui 2 meses, tá? Porque toda quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares, nós temos vencimentos do índice futuro e hoje não pode comprar e vender o índice com vencimento hoje. Tá certo. Só para o pessoal não confundir, não é o vencimento das opções que agora mudou para sexta-feira, né, Guga? Não, é vencimento do contrato futuro do índice Bovespa. Tá? Vencimento do contrato futuro do índice Bovespa, que acontece toda quarta-feira mais próxima do dia 15, e essa é um erro muito comum dos investidores negociarem os contratos que estão vencendo no dia atual, no dia de hoje, né? E não pode se negociar, não pode se fazer compra e venda desse contrato no dia de hoje. Maravilha. Ô Guga, só para a gente finalizar aqui, você comentou seu cenário para hoje, e eu lembro que ontem você estava falando de alguns gatilhos importantes ali para a Bolsa começar a recuperar o otimismo, começar a recuperar aquelas um pouco mais altas ali. E só para a gente lembrar, a gente falou mais cedo aqui a questão até da reforma do imposto de renda, né, da reforma tributária, mexe com o imposto de renda. Uma reforma que talvez pudesse trazer um respiro, pudesse ser um desses gatilhos aí. Acabou adiada mais uma vez, segunda vez consecutiva que foi adiada, talvez só semana que vem. E esse prazo vai ficando cada vez mais esticado ali. E, na verdade, o prazo para a reforma vai ficando mais curto, porque a gente vai chegando perto do fim do ano, né? Com certeza, Felipe, com certeza, tá? Também vai deixando o mercado mais, assim, se a gente for pensar em tempo, né, como se fosse pressionando uma possibilidade de movimento. Sim, como a gente está chegando no final podemos ter um final desse ciclo de correção, estarmos no final desse ciclo de correção, essa janela também entre melhorar por expectativas de que venha essa reforma, depois deteriorar preço mais uma vez, mas sem muita intensidade, pode ser benéfico também para quando a gente estiver se aproximando lá do dia da votação, né, e quem sabe aí uma provável aprovação aí da reforma, dessa reforma do imposto de renda. Tá? Então, faz sentido essa leitura? Faz. Tá? A gente imaginar que, poxa, podemos ter um respiro, volta a tentar cair, e aí a gente vai se aproximando. Faz sentido? Faz sentido, né?
como tu bem falaste, né? Adiou, temos que ficar de olho, né? O mercado ele vai ficar mais atento em relação a esses pontos, né? E eu acredito, Felipe, como eu estava falando ali quando a gente começou a análise ali do índice futuro, até vou olhar aqui para baixo que tem as minhas anotações. Hoje nós também temos ata do FONC, né? Correto? Uhum. A gente tem ata 3 horas da tarde. a gente vai conseguir ter isso. A gente vai conseguir ter um cheiro, né, um faro, vamos assim dizer. É bem animal esse processo, né? É um cheiro mesmo, é rastreando a caça mesmo, de como vai ficar essa questão dos estímulos americanos, né, dessa injeção que eles fazem em todos os meses, né, de bilhões de dólares na economia americana. Acaba que existe uma briga, né, no mundo hoje. Qual é essa briga que se tem? Né? Um processo de retomada das atividades, que a gente vem vindo muito forte, a gente consegue perceber isso pela temporada de balanço que a gente teve, que veio surpreendendo as expectativas dos analistas, e querendo ou não, isso traz uma pressão inflacionária de curto prazo, com uma desaceleração da retomada da atividade em cima da variante Delta. E se a gente pegar o noticiário hoje, né, tu olha lá para a Austrália, volta a ter lockdown, tá? A gente começa a olhar para a Europa, tá? A gente começa a perceber essas questões de inflação na Europa já tendo uma desacelerada em função da variante Delta. Então, existe essa briga, né, entre retomada muito forte que gera uma pressão inflacionária e o medo em relação à variante Delta, né? Tu pega Estados Unidos, vai ter a terceira dose de vacina, que também gera, tira aquele medo, né? Então tu tem lá a variante Delta desacelerando, ao mesmo tempo não gerando medo porque tu já tem a terceira dose da vacina, e aí as pessoas elas voltam, não, tem que tomar a terceira dose, tem que tomar a terceira dose. Então tu fica com aquela força potencial de retomada de atividade a ser utilizada naquele momento em que, toda a cadeia esteja bem orquestrada e possa voltar, não gerando uma pressão inflacionária. Então tem que ficar atento. Né? Então eu não consigo enxergar um colapso, né? Eu consigo enxergar muito trabalho. Claro que a gente flerta, né, com problemas graves, mas eu vejo que essas movimentações estão acontecendo. Né? Geralmente não é tão claro, não é tão tangível. Então o investidor ele tem que ir, né, pegando essas informações e sem viés, sem emoção, né, e entendendo, compreendendo e traçando os seus cenários para que a gente possa se beneficiar do próximo rally, que com certeza em algum momento vai ter um novo rally de alta, e eu quero que todo mundo que assiste a BMC possa estar participando desse rally. Ah, maravilha, Guga. E como disse o Peter Santana aqui, não é bruxaria, não é adivinhação, é monitoramento. Bem retirada aí da sua frase sensacional que você falou. É monitoramento, é faro do mercado. E aí eu tô monitorando aqui o pessoal falando, o Luan Valadão falando parabéns pelo trabalho, sensacional. O Rômulo falando assim, ô Guga, passa suas recomendações aí. Sensacional, pessoal, sempre interessado aqui nas nossas conversas. Mas por hoje é só, viu, Guga? Muito obrigado mais uma vez pela parceria aqui todas as manhãs. Você volta amanhã e uma ótima quarta-feira, bons negócios aí para você. É um prazer estar sempre aqui com vocês. Uma ótima quarta-feira, bons negócios, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, Guga. Tchau, tchau. É isso aí. E um abraço também para o Fabrício Mesquita, para o Emerson Duarte, para o Rodrigo Rosim, o Luan Valadão que eu falei, o L. Júnior por aqui, o Ricardo Silva, todo mundo que está nos acompanhando. Mais de 180 pessoas aqui com a gente nesse BMC Pre-Market. Já vão deixando seu like, deixa o seu joinha aqui na nossa programação, porque agora também está chegando a Paula Moraes para comandar o BMC News. Eu vou ficando por aqui, vou me despedindo de vocês, não quero nem olhar para o relógio para não tomar bronca de novo, mas é isso, Paula, ótimo dia para você. Bom dia, Felipe, ótimo dia para você, você está com crédito, eu tô devendo mais de meia hora, lembra que você queria ainda tirar folga na sexta? Eu fiquei até preocupada, hoje acho que eu vou encerrar meio-dia, viu? Tô com medo, vou pagar essa dívida logo, obrigada, viu, Felipe? Tchau, Paula, bom jornal para você, até daqui a pouquinho, meio-dia e meia. Daqui a pouco, tchau, Felipe, tchau, gente. Obrigada, beijão.